Fala galera, estamos no nosso curso de termodinâmica, tudo bem? E hoje nós vamos falar de trabalho de um gás. Legal, legal, a gente vai tratar sobre o trabalho de um gás. Então não vamos perder tempo, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que definir o que é trabalho, também definir o que é um gás e também saber o que é o trabalho de um gás. É importante, né, para saber sobre o tema trabalho de um gás. São coisas interessantes. Bom, gente, lá na mecânica a gente já define o que é trabalho, mas vamos dar uma lembradinha. Ó. Lembrando então, trabalho é energia transferida entre dois corpos, havendo-se uma força. Então, como é que eu transfiro essa energia? Via uma força. Então, quando essa energia é transferida, essa energia transferida por essa força é o que a gente define como sendo trabalho. Vocês devem saber lá da mecânica que o trabalho ele é representado pela letra tal ou por essa letra que eu gosto de fazer, né? Ela é super legal. E que trabalho lá ele fede FD cosseno θ. Legal, legal. Então, o trabalho é força vezes o deslocamento. Tem que ter deslocamento. Se não houver deslocamento, não existe trabalho. Muita gente confunde com distância, né? Não, é força vezes deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aí. É uma definição importante para física, tá bom? A gente trata muitas coisas relacionadas à energia com trabalho. E vocês vão ver aqui que um gás realizará trabalho. E essa é a parte mais importante da termo. A termo aqui que a gente está tratando, a realização de trabalho por um gás é o que faz a gente conseguir fazer várias das tais conhecidas máquinas térmicas. E entender o que é primeira lei, o que é segunda lei, o que é entropia. E a gente vai tratar muita coisa nesse futuro aí. Então vamos que vamos. Definido o que é trabalho, vamos entender agora o que é um gás. Então gás. Gás, gente, é um estado da matéria que é diferente de vapor. Alguém aí sabe dizer... Peraí que eu bati na câmera aqui de propósito. Pronto. Alguém aí sabe me dizer o que é... Qual que é a diferença entre gás e vapor? Gás e vapor? Muita gente tem essa dificuldade, né? Eu vou mostrar um gráficozinho para vocês já, vocês vão ver, que ele é muito, muito interessante para saber essa diferença. Bom, gás, então, é o estado fluido da matéria e para ser liquefeito tem que variar tanto a temperatura quanto a pressão. Lembrando que para ser liquefeito o gás, ou seja, virar o estado líquido, eu tenho que diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Diminuindo-se a temperatura e aumentando a pressão, eu consigo então chegar no nosso gás liquefeito. Legal, legal. E vapor? O que é vapor? A gente conhece muito como vapor d'água, né? Por exemplo, quando você está na panela lá fazendo teu cafezinho, começa a sair ali um vapor d'água. Aquilo não é estado gasoso da água, aquilo é vapor de água, tá bom? O vapor é a matéria no estado gasoso, só que em equilíbrio, tá bom? Em equilíbrio ou com líquido ou com sólido, certo? E para se liquefazer, basta variar ou a pressão ou a temperatura. Vamos fazer um exemplo? Então vamos lá. O que tem no ar? Será que é vapor d'água ou é gás de água? Vamos dar uma olhada, vamos pensar. Bom, quando eu pego uma água bem geladinha e coloco um copo de água bem gelado aqui na sua frente, você vai lamber os beiços e falar, que água gelada. Mas com o tempo, e é um tempo não muito grande, você começa a perceber que o lado de fora do seu copo começa a ficar com uma aguinha, não é? Que nem quando a gente está dentro do carro e o carro começa a ficar quente, abafado, e começa a fazer então os vidros ficarem embaçados. Mais ou menos a mesma coisa. Então legal, a gente então sabe que aquilo que está por fora é água. Mas como é que aquela água veio para lá? Será que era gás ou será que era vapor? Se for vapor, significa que teve que acontecer alguma coisa em que variou a temperatura e a pressão. Será que aconteceu uma variação de pressão ali só de eu colocar o copo? Não, né? Não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi a variação da temperatura. Por esse motivo, por que ocorreu essa variação de temperatura? A gente tinha vapor d'água aqui, bonitão, e aí do nada eu botei água gelada demais ali perto. Quando eu coloquei água gelada, a gente percebeu que a temperatura está menor. Quando a temperatura diminuiu, lembra que está em equilíbrio e para liquefazer basta variar ou a pressão ou a temperatura. Variou a temperatura, logo se liquefez, se tornou líquido. Então o que tem no nosso ar é vapor d'água. Tudo bem? Pode ser que tenha gás de água também, né? Não é que seja impossível ter. Mas o que fica ali no nosso ao redor do copo é vapor d'água. Bom, vamos entender esse gráfico aqui. Olha só que lindo, tá lá. Gráfico Zaço. Gente, eu quero primeiro realçar com vocês
quais são aqui, ó, os nossos eixos, pressão e temperatura. A pressão aqui está em atm, tá bom? E a temperatura está em graus Celsius. Então esse aqui é o ponto tríplice, porque caso você alcance essa temperatura na água e essa pressão na água, você vai ter tanto sólido, quanto líquidos, quanto vapor. Você vai ter os três ao mesmo tempo. Mas vamos supor que você está nesse ponto aqui, ó. Esse ponto está dentro do sólido. No sólido você tem que estar essa temperatura com essa pressão. Ah, então quer dizer que na termo a gente vai brincar tanto de temperatura, quanto de pressão, quanto o volume. Legal, a gente vai brincar de tudo isso aí. Vamos supor que você continuou a mesma pressão, mas aumentou a temperatura. Então, ó, continuou a mesma pressão, virou líquido. Mas aí você aumentou mais, virou vapor. Aí você aumentou mais, aí sim virou gás. Tá bom? Aí sim virou literalmente gás. Então existem esses 4 pontos importantes aí: sólido, líquido, gás e vapor. Tudo bem? E agora então vamos entender o que é trabalho de um gás. Gente, a gente vai analisar recipiente fechado. Se o recipiente está fechado, para realizar trabalho, quer dizer que acontece ou uma coisa ou outra. Ou vai vir alguma coisa lá de fora e entrar aqui dentro, ou vai vir alguma coisa aqui de dentro e ir lá para fora. Tudo bem? Então, ou é de dentro para fora ou é de fora para dentro. Vocês vão entender isso. Isso que eu estou falando aqui é o calor. O calor vai de dentro para fora, ou o calor vai de fora para dentro. Vamos lembrar o que é calor? Calor é energia em movimento. Tudo bem? Show de bola. Lembrando que estamos falando de produção de trabalho a partir de um gás. E para esse gás realizar trabalho, eu tenho que fornecer calor ou retirar calor. Tudo bem? Então é assim que vai funcionar. O que é trabalho? Vamos melhorar um pouco isso, realizar trabalho. Gente, entenda isso aqui, ó. Se liga. Se liga. Eu tenho então aqui um potinho. E dentro desse potinho eu tenho um gás, que é o laranjinha aí, tá laranja pra vocês, não tá? E eu tenho esse de amarelo que é chamado êmbolo. Este êmbolo, ele pode subir e descer. Tudo bem? À medida que alguma coisa aconteça dentro desse gás, pode ser que o êmbolo suba ou desça. Legal, legal. Eu então dei calor a este gás. Como é que eu fiz isso? Simples. Eu fiz uma chama aqui, ó. Eu botei um foguinho aqui. Pronto. Eu dei calor para esse gás. O que acontece com o êmbolo, gente? Olha só o êmbolo. O êmbolo subiu. Se você contar quantas bolinhas aí eu fiz, essas moléculazinhas de gás, seja qual for o gás, você vai ver que é a mesma quantidade de um lado e do outro. Só que o gás aqui está ocupando um volume maior, né? Você lembra que toda vez que a gente soltar um gás no recipiente, ele vai ocupar todo o recipiente, por mais distante que fiquem as suas moléculas, certo? Ele tende a ocupar todo o recipiente, o gás. O líquido e o sólido não fazem isso. O gás, ele tende a ocupar todo o recipiente. Legal, legal. Então, gente, se você percebeu, houve um ΔH. Olha só, variou a altura, não variou? Eu dei... Isso, então, foi um experimento. Eu tenho um gás aqui, dei calor para esse cara e esse êmbolo subiu. Ele subiu essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de ΔH. H a gente representa como altura. Então, ó, aconteceu um ΔH. Legal, tá aqui, aconteceu um ΔH, porque eu forneci calor. Legal. Gente, como eu já falei para vocês, trabalho é força vezes o deslocamento. Show de bola. E aqui a gente envolve a pressão e não a força. Por quê? Porque a pressão a gente consegue calcular, a pressão de um gás, né? Se você lembrar de PV igual NRT lá na química, a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, você vai ver isso aí. Então, como a gente vai falar de pressão e não de força, você tem que lembrar de duas coisinhas. Que pressão é força sobre área, lembrando que a unidade de pressão é o Pascal. Anota aí que isso é importante. A unidade de pressão é o Pascal ou o ATM. A unidade do sistema internacional, ou seja, que a gente sempre vai usar, é o Pascal. O que é Pascal? Newton de força por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Gente, lembra disso aqui. Pressão é força sobre área. Isso aí tem que estar na cabeça de vocês desde o primeiro ano. E que a variação do volume nada mais é do que a área vezes a variação da altura. Vamos ver isso aqui, ó. Quanto é que vai valer essa variação de volume aqui, ó? Concorda? Que o êmbolo estava aqui? Então, o volume, essa variação de volume que aumentou, vai ser a área do êmbolo vezes o ΔH.
Ah, interessante. Então quer dizer que o ΔV, a variação do volume, é a área do êmbolo vezes a variação da altura. Show de bola, gente. Passo A multiplicando aqui, ó. Passo A multiplicando. Vai ficar A vezes expressão, área vezes expressão igual a força. Legal. Como o trabalho é força vezes o deslocamento, é força, P vezes A, vezes o deslocamento, ΔH. Só que o que é A vezes ΔH? ΔV. Então quer dizer que pressão vezes a variação do volume é o trabalho. Anote essa fórmula que você vai usá-la até o final da termo. Ela é muito importante. Trabalho é pressão vezes a variação do volume. Trabalho é pressão vezes a variação do volume. Vamos continuar então, ó. Então, para calcular o trabalho de um gás, basta fazer pressão vezes a variação do volume. Sempre. Gente, se a variação do volume for zero, eu fiz uma transformação lá em que o volume permaneceu constante. Ou seja, tem um gás, eu fiz umas coisas lá dentro desse gás, variei a temperatura, variei a pressão, mas o volume ficou constante. Eu tive variação de volume? Não tive. Logo, quanto é que vai ser seu trabalho se ΔV é zero? Se ΔV é zero, o seu trabalho será 0 joules. Lembrando que a unidade de trabalho é o joule, tá bom? Então tá, gente, eu vou fazer um outro vídeo que senão vai ficar muito grande.